o ideal é você seguir a Cristo sempre. Mas tem algumas pessoas, né, que falam que Cristo ele é 100% homem, mas também é 100% Deus, né? Então tem dificuldade de achar que consegue, né? Uma falta de motivação às vezes, ou de achar que é muito distante da realidade dele, né? E os santos estão aí para nos mostrar que é possível. Então tem santos recentes, tem um que é muito recente, né? É um Carlos Acutis, se não me engano, um italiano. O pessoal católico pode pesquisar, que precisa ajudar muito. Ele é um santo muito recente. Gente, ele teve canal no YouTube. Você pode ver vídeos dele quando ele estava vivo. E ele já foi não foi canonizado ainda, foi beatificado, já está no processo de canonização. E, cara, é um santo muito recente que mostrou como viver uma plenitude da vida na vida para Cristo, melhor dizendo, no século XXI. Olha isso, que pérola pra gente, né? Uma coisa muito recente. Então, os santos servem para isso, para servir de exemplo sobre todas as coisas, de pessoas, para mostrar que é possível sim seguir a Cristo. Então, por isso eles merecem um certo reconhecimento por os méritos deles, né? E além disso, a gente pode usá-los para pedir intercessão, para pedir para que eles orem junto conosco. Essa é a visão católica. E, tirando isso, eu acho que uma coisa muito interessante, que de certa forma faltou, porque no vídeo inicial que os evangélicos, eles, a partir de Lutero, né, proclamam a sola scriptura, ou seja, que apenas a Bíblia é fonte de autoridade, de revelação. Para nós católicos, não. Olha só que coincidência. Nós temos 3 fontes de fé, não apenas a Bíblia. E, para nós, quais são essas 3? Tá, tem a Sagrada Escritura, que é a Bíblia. Tem também a Sagrada Tradição, vou comentar sobre. E tem também o Sagrado Magistério, vou comentar sobre também. Então, o que isso quer dizer? A nossa fé não vem apenas da Bíblia, vem também da tradição oral. O que é essa tradição oral? Essa tradição oral vem da seguinte ideia. O Espírito Santo, no dia de Pentecostes, inspirou os apóstolos para a verdade, né, com toda a verdade, e eles começaram a pregar essa verdade para o povo. E tudo começou, como é revelado em Atos, de pregação oral. Os apóstolos passavam de cidade em cidade e faziam pregação oral e convertiam muitos. Essa verdade era guardada com eles. Agora, algumas coisas foram escritas. E nós católicos acreditamos que nem tudo que foi revelado aos apóstolos eles escreveram. Essas coisas que eles não escreveram, mas que no começo eles falaram, se a eles foi revelada, tem algum motivo. Então, se o Espírito Santo vai inspirar eles, que são da igreja, a ter essa revelação, o mesmo Espírito Santo teria ferramentas para manter essa revelação viva dentro da igreja. E que ferramenta é essa? É a Sagrada Tradição Oral. Então nós acreditamos também na Sagrada Tradição Oral, que nós acreditamos que são coisas que os apóstolos foram revelados pelo Espírito Santo e foi passando de boca em boca, né? Como você comentou no seu vídeo, a Igreja Católica tem uma sucessão de bispos deles apóstolos, né? Tem Pedro, Ailino, Anacleto, Clemente, por aí vai. E até chegar no Papa Francisco de hoje em dia. Então nós queremos que a partir dessa sucessão que teve de bispo para bispo, né, de católico após católico, também nem o que foi dito foi perdido, nada da revelação foi perdido. Seja por livro, aí vem a Sagrada Escritura, seja por palavra, também aí entra na Sagrada Tradição Oral, e aí tem algumas tradições orais que são mantidas, como por exemplo, que a intercessão dos santos é sempre válida, isso vem também da tradição oral, que nós temos um anjo da guarda, isso vem da nossa Sagrada Tradição Oral, que a Virgem Maria, ela morreu virgem, foi assunto ao céu, enfim. Então tem essas coisas que vêm da Sagrada Tradição Oral, não necessariamente estão na Bíblia. E é claro, não pode entrar em contradição com a Bíblia. Porque acreditar na Sagrada Tradição Oral não faz com que a gente deixe de acreditar na Sagrada Escritura. Porque para nós, ambos são inspirados pelo mesmo Espírito Santo. É parecido. O livro de Gênesis não pode entrar em contradição com o Apocalipse, porque ambos são pelo Espírito Santo. O fato do Apocalipse existir não faz com que Gênesis, não, melhor dizendo, o fato do Evangelho de Lucas existir não faz com que o Evangelho de Marcos seja inútil. Pelo contrário, eles se completam e não entram em contradição entre si. Por quê? Porque ambos são inspirados pelo Espírito Santo. Para nós é parecido. Tanto a Sagrada Escritura quanto a Sagrada Tradição é inspirada pelo Espírito Santo, então não entra em contradição. Elas se complementam, se ajudam e são todos o ápice da revelação feita aos apóstolos. E tem o Sagrado Magistério. O que é esse Sagrado Magistério? Nós acreditamos que, por exemplo, no começo do cristianismo, a leitura era definido. Existiram vários concílios na história para poder determinar se um grupo ou outro era
como é que eu posso dizer, se um grupo ou outro era herege ou não. Existiram vários concílios para determinar se a Trindade existe ou não existe, e outros assuntos aí que hoje em dia nós temos fé. E para nós, essa fé significa o Sagrado Magistério. Que é isso? Quando essas pautas de fé entram, elas querem dizer que quando esse magistério se reúne e toma essa postura, né, toma essa atitude de comunicar a todos os cristãos essa decisão, significa que eles foram, como eu posso dizer, inspirados pelo Espírito, né? No sentido de que o Espírito Santo não permitiria que os cristãos fossem, de forma geral, enganados. Então, se tiver um concílio onde ali vai se decidir a verdade, sei lá, a Trindade existe ou não, se vai ter esse concílio que vai influenciar todos os cristãos, o Espírito Santo não vai permitir que dali saia uma mentira, entendeu? Sobre esse assunto. Então, dali saiu que os bispos daquela época decidiram que a Trindade existe, né? Pai, Filho e Espírito Santo são da mesma substância, são pessoas diferentes, é tudo isso que a gente conhece. Então, para nós, aquilo foi inspirado de certa forma também, né? Não uma revelação nova, mas foram inspirados a compreender a revelação que tinha sido feita. Então, esse é o nosso tripé da fé, né? E eu acho que é isso que eu tinha separado aqui, que eu achava que era bom comentar sobre o vídeo. Legal. Bom, pro pessoal que tá assistindo, deixa eu só falar por que eu fiquei pianinho aqui, fiquei quietinho. Porque isso não é um debate. Até a gente já conversou sobre isso. Eu já pus o meu ponto de vista lá no vídeo no YouTube, né? Então, nada mais justo do que ter uma réplica, né? Ao ponto de vista de um católico mesmo, que é da fé, que professa a fé católica. Então, isso não é um debate, gente. Se você tá aí esperando sair fogo aqui, que todo mundo gosta de ver sair faísca, isso não vai acontecer. Mas tem uma pergunta aqui que eu tô vendo, Alexandre. Se você quiser responder, fique à vontade, ó. Deixa eu ver aqui. Alguém escreveu aqui. Essa é uma das minhas dúvidas, né? Dos santos. Por que alguns colocam os santos de ponta cabeça? Isso seria um tipo de punição? A pessoa tá com essa dúvida. Você quer responder, não quer? Fica à vontade. Colocam os santos de ponta cabeça. Eu nunca ouvi falar nisso. Ele está se referindo às imagens ou a um santo ainda em vida, o espaço, Jaqueline? Eu não sei, vamos ver se ela escreve aqui. Eu já vi a minha tia, porque a raiz da minha família é católica, né? A minha tia, ela levanta de manhã, ela faz o café, a primeira xicrinha ela pega e põe pro santo. Não sei nem que santo é, porque eu nunca fui católico. Aí, se acontece alguma coisa do santo não responder a petição dela, ela colocava mesmo, de ponta cabeça. Então isso eu também nunca soube, nunca nem perguntei pra ela o porquê. Eu acho que é a mesma dúvida que ela teve. Então, minha opinião, eu acredito que isso seja, sabe, quando é cultura popular, entendeu? Eu acho que isso não tem nada a ver, eu acho que é uma coisa... Tá. Isso não tem nada de oficial, se uma pessoa... Nossa, eu acho que é até errado você colocar uma santo de cabeça pra baixo. Pô, você não te responder é porque Deus não quis, O santo não vai... Os santos estão em perfeita comunhão com Deus. Se pedir uma coisa pra Deus, intercessão pro santo, não acontecer porque Deus não quer que aconteça, gente. Não é pra punir o coitado do santo. Já sofreu tanto na terra, vai fazer sofrer no céu. Não é pra fazer... Ele não vai sofrer no céu por causa disso, né? Mas eu acho que isso é coisa popular, entendeu? Não tem nada a ver com teologia. Tem nada a ver, né? Porque fica até feio, né? Você coloca o santo pra baixo, significa o quê? Você é mais poderoso que o santo, né? Isso, né? Não, assim, muito errado. Não pode. Você não tá fazendo o que eu quero, você vai ficar aí de castigo. Então, eu acho mesmo, então, isso aí. Bom, era só pra tirar a dúvida. No inferno, você vai querer punir o santo, né? Tá bonito. Isso aí. Mas é isso aí. Alguém mais tem alguma dúvida? Ah lá, ela entendeu. Disse que entendeu. Pode. Alguém mais tem alguma... Pode comentar. Cara, gostei demais da sua exposição. Enquanto não vem pergunta, vou agradecendo a sua presença aqui. Né? Como eu já disse, eu não venho mesmo com vontade de debater. Eu tenho as minhas convicções, o meu ponto de enxergar, né? Eu sou um protestante, você é um católico, nós somos amigos. Isso aí não interfere em nada, não interfere em nada mesmo. Então, eu só queria mesmo que você se sentisse bem e explicasse do seu jeito. Já que ninguém tem mais nenhuma... Ah, tá, ó. O Raul perguntou: você considera o Papa um santo? Eu ainda não apareceu pra mim ainda, né? Mas Raul... Não apareceu? Pra mim ainda não apareceu, não. Pra mim ainda não.
Mas então, Raul, pode- você está se referindo ao Papa Francisco ou ao papado de forma geral? Tá, enquanto ele não responde, eu vou respondendo os dois. O Papa Francisco, eu não sei, eu acho que primeira coisa não cabe a mim decidir isso ou não. Né? Eu sou um mero leigo aqui da Norte do Rio de Janeiro. Né? Não cabe a mim decidir se o Papa é santo ou não. Se tem muita gente mais, como é que pode dizer, mais competente do que eu para isso. Agora, se quiser saber a minha opinião, eu acredito que ainda não. Acredito que o Papa ele tem seu esforço pessoal, como qualquer cristão, mas acredito que ele ainda não tenha. Se você é um católico aí que se você for católico e estudioso na questão da morada, né? Eu não acredito que ele tenha chegado nessa forma morada, né? De Santa Teresa d'Ávila. Se é isso que você quis dizer. Agora, se é uma pergunta mais genérica, né? Acredito que não é um santo ainda. Por mais que eu acredite na santidade. E se você está querendo se referir ao papado de forma geral, é uma pergunta complicada. As pessoas que compõem o papado, com certeza não. Se você for ver a lista dos papas, né, você vai ver lá São Pedro, São Lino, São Anacleto, São Clemente, um monte de santo, né? Só que se chega no Papa 53, por aí, você vai encontrar, eu esqueci o nome dele, mas é um que não é São, é sei lá, João, exemplo. Aí você fala, ué, que estranho, por que o nome tá lá São, João? Aí depois São, porque aquele papa, ele fez coisas bem ruins, sabe? Você vê, e nem todos os papas são santos, como pessoas. Mas nós, como católicos, continuamos acreditando que se ele liderou algum concílio, ou se ele fez alguma bula ex-cátedra, de novo, o Espírito Santo não iria deixar de auxiliar um homem só porque é um homem infiel, né? Só porque o homem é infiel com a lei, que Deus também vai ser infiel com a lei. Não. Deus ele vai fazer a sua parte. O Espírito Santo continuaria inspirando as cartas ex-cátedra da igreja dele, por mais que ele seja um homem muito ruim na vida, né? A gente tem na história muitos e muitos papas que não são santos, né? Se você for ver na lista de forma geral, vai conseguir fazer uma boa coleção aí. Você tem papas que eram acusados de, inclusive, de homossexualismo, se não me engano, ou de coisas de pedofilia até, em algumas épocas, mas enfim, acho que não cabe muito entrar nesse quesito. Então, resumindo, não, esses papas eles não eram santos, talvez eles nem tenham ido pro céu, não sei, né? Não cabe a mim julgar, né? Mas estou supondo aqui. Agora, mesmo assim, por mais que eles, como pessoas, tenham sido infiéis, Deus não iria deixar de ser infiel, né? O Espírito Santo continuaria inspirando ele nos momentos de fazer um concílio para decidir alguma coisa, igual aquilo que a gente tinha falado antes. Se for sobre o Papa atual, eu não tenho certeza, não sou como é que eu posso dizer, eu não acompanho a fundo a vida dele, tipo, desde o começo. Eu vejo, é claro, as publicações que ele faz sobre a igreja. É bom estar antenado sobre essas coisas, as mudanças que ele pode promover, que ele tem promovido, né? Principalmente sobre a missa tridentina, não sei se você viu sobre isso, mas ele mudou recentemente algumas coisas sobre a missa tridentina, e isso é importante saber. Agora, se ele como pessoa é santo, aí eu já não sei. Aí eu não tenho muito. Legal. Ó, surgiu mais uma aqui, Alexandre. Deixa eu ver. Fala pra mim que não tá aparecendo nada pra mim mais aqui não, então, por favor. Não tá, não? Não. Ó, tá escrito aqui, ó. Quando a gente morre, a Bíblia fala que a gente fica descansando. Como poderia uma pessoa interceder por nós se ela está em descanso? E a Bíblia diz que só vamos... Eita, sumiu aqui. Que só vamos levantar no dia do juízo. Bom, é uma pergunta. Tudo bem. Isso aqui é uma coisa muito interessante, porque é aquilo que a gente tinha falado. A Bíblia não pode entrar em contradição. A gente nunca pode pegar um versículo solto, né? A gente tem que analisar com todo o conjunto da Bíblia, né? Você comentou sobre isso, né? Você que comentou aí no Instagram, né? E tem uma coisa interessante. Eu vou abrir aqui o livro de Apocalipse. Se não me engano, capítulo 12. Deixa eu confirmar aqui. Não, acho que é antes um pouco. Eu vou pegar minha Bíblia física um instante. É mais fácil de eu localizar minhas coisas. Rapidinho. Legal. Pessoal, enquanto ele pega lá, se vocês tiverem dúvida, já pergunta aí que a live tá chegando ao fim, hein? Bom, isso, gente,
Por que eu fiquei quietinho aqui, como eu tava falando? Porque isso não é um debate, tá? Eu dei direito à réplica para ele, porque eu acho injusto você falar de uma religião, de uma organização, de uma seita, de qualquer coisa que seja, e não dar direito à réplica para a pessoa. Então ele comentou lá e comentou que teria algo a mais a acrescentar. Então por isso eu o convidei e então combinei com ele que não teria debate, tá bom? Isso aqui é uma coisa já de praxe no meu canal, não debato, não brigo, já para não criar atrito mesmo, porque a gente já sabe, cada um pensa diferente, isso até no casamento é assim. Então, se num casamento o marido e a mulher pensam diferente, os dois começam a brigar, daqui a pouco sai facada, sai tiro e sai morte, né? Isso não pode acontecer, tem que ser uma conversa, tem que... um diálogo, ele é assim, um fala, o outro ouve, né? E daí eu já falei lá no YouTube, se você quiser ver o que eu penso, tá lá. E agora eu estou ouvindo, agora é ele que vai falar. Então ele vai dar a resposta agora, já pegou a Bíblia dele. Vamos ouvir o que ele tem a dizer. Boa noite, então, voltei aqui. De novo, sobre esse assunto, eu vou citar um canal evangélico de novo, não é nem um católico que pode falar melhor sobre esse assunto bíblico, né? Que é o Augusto Nicodemos, né? Ele tem um vídeo só sobre isso, onde ele cita muitas e muitas e muitas passagens que deixa bem evidente que essa de dormição, você vai direto para o céu mesmo, né? Se você for santo. Porque, por exemplo, o bom ladrão na cruz, né? Jesus fala para ele, ainda hoje estarás comigo no paraíso, né? Então, entre outras coisas. E também não pode ser dormição. Por quê? Porque também tem muitas passagens em Apocalipse que mostram isso. Se você tiver com a sua Bíblia e quiser acompanhar, eu vou abrir aqui o Apocalipse capítulo 5, bem no começo ainda, bem antes de ter a ressurreição dos corpos, né, coisa assim. E ele comenta assim, ó: quando recebeu o livro, os 4 viventes e os 24 anciãos ajoelharam diante do Cordeiro, cada um com uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E aí tinha um cântico: tu és digno de receber o livro lá. E aí que você fala, não, mas podem ser os santos vivos orando. Aí você vai ver. Se ele for pro capítulo 6, aqui pro versículo 9, 10, a partir do 9, ele comenta assim, capítulo 6 agora, tá? E quando o cordeiro é metáfora para Cristo, abriu o 5º selo, eu vi debaixo do altar as vidas daquelas pessoas que tinham sido imoladas por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que tinham dado. Ou seja, as almas dos mártires, aqueles que morreram em nome de Cristo, né? Tipo, aqueles que vão pros países muçulmanos, aí por ser cristãos são mortos. Aqui é exemplo dessas almas. Então, eu vi as almas das pessoas que tinham sido imoladas por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que tinham dado. Eles bradaram em alta voz. Olha só, as almas bradando em alta voz muito antes da ressurreição dos corpos: Senhor santo e verdadeiro, até quando ficarás sem julgar? Não vais vingar nosso sangue contra os habitantes da terra? Ou seja, é um santo no céu, um mártir, orando para que Deus, já no céu, se vingasse de quem tinha matado ele na terra. Então, olha só, aqui começa a colocar muito em xeque, né? Mostra bem na prática uma dessas atividades. Se vocês quiserem aprofundar, esses são os textos que eu tenho aqui destacado comigo, né? Não preparei nada sobre isso, né? Poderia ter me preparado melhor sobre esse assunto específico, mas não fiz. Quem quiser aprofundar, recomendo que veja o próprio vídeo do Augusto Nicodemos. Ele tem um vídeo onde ele é evangélico, né? Então ele vê como autoridade apenas a Bíblia. Então ele separa bastante passagens que mostram que realmente essa coisa de dormição não se encaixa muito com a revelação das Escrituras, né? E ele explica melhor também essas passagens que dizem que poderia haver uma dormição, mas não é isso que acontece. Respondido? Tá respondido. Eu também não creio que a pessoa morre e fica descansando. Eu não creio nisso. Até porque Jesus nos deixa aquela historinha sobre o rico e o Lázaro. E isso, assim que os dois morrem, né, o Lázaro ele vai pro seio de Abraão e o rico vai pro lago de tormento. Só que lá deixa bem claro... Bom, isso aí é no meu pensar, né? A gente não tá discutindo aqui. Mas assim, deixa bem claro na historinha que eles não têm ligação com a Terra, né? Eu acho que por isso que muitas pessoas se pegam nesse dilema. Por que pedir para o santo orar se não tem essa ligação com a Terra? Nesse dilema da historinha, né? Então, eu não creio que a pessoa fica descansando. Eu creio que a pessoa já morreu, já passa a viver na eternidade, ao lado de Cristo. Assim como Jesus falou pro morto ali, o cara que estava morrendo na cruz do lado dele, né? Falou, hoje você vai estar no paraíso. Quer dizer, já vai estar vivendo.
Você não vai estar descansando. E também ele conta a historinha e fala lá que não é uma historinha, não é uma história inventada. Ele conta um caso do Rico e Lázaro, mas isso também é tudo estudo, né? É. Então, sobre essa parte da intercessão de fato, né? Como não é um debate, eu vou só falar minha opinião também. Porque eu também não tenho nada separado para isso aqui, então vou só falar o que eu penso sobre o assunto. Não tenho de memória essa história inteira do Rico e Lázaro. Eu lembro dela de alto, mas eu não lembro exatamente o que ela tinha comentado a se deixar entender que não haveria essa comunicação, né? E, de novo, como eu tinha comentado antes, o que se explica, né, nas catequeses e coisas assim, é que os santos, por si só, eles não podem estar aqui, eles não estão aqui, né? A presença dos santos é uma coisa muito, muito estudada ainda, de forma geral, mas se entende que eles não estão aqui, propriamente dito, e eles também nem veem, eles não veem nem ouvem as coisas daqui. O que acontece é o próprio Deus lá no céu, que está em perfeita comunhão com eles, permitindo com que eles saibam de algumas coisas. Como tem, por exemplo, aqui na passagem. Olha só, a oração que eu acabei de ler, né? Vou reler aqui. Senhor Santo e verdadeiro, até quando ficarás sem julgar, né? Isso dá a entender que eles sabem o que está acontecendo aqui. Eles não estão vendo, mas eles sabem que não foi julgado ainda. Então, essa ideia, eu não vou aprofundar muito, porque eu também não tenho assinal para isso, mas a ideia é que eles não estão aqui, eles não ouvem e não escutam. Mas, quando a gente pede, né, se Deus quiser, Deus permite que eles saibam o que a gente pediu, mas não escutam a gente falando propriamente disso. Sim, tem uma barreira. Sim. Legal, bacana. Não surgiu mais nenhuma pergunta. Eu acredito que é isso então, Alexandre. Ok, muito obrigado pelo convite, tá? Por ter aceitado eu participar aqui. Fico muito feliz, muito lisonjeado, né, dessa oportunidade. Pessoal do YouTube, deixa o like, se inscreve aí no canal, né, para dar uma força, para crescer. É legal que todos os católicos estão representados por você aqui, né? Você já falou por todos eles. Se Deus quiser, né? Claro, se eu tiver falado aqui alguma coisa que vai contra o ensinamento da igreja, eu renuncio. Botei nos comentários a versão oficial que eu não tenho retratos. Beleza, então. Muito obrigado. Cara, Deus abençoe e vamos lá. Eu vou pôr no YouTube esse vídeo aqui, depois você vê lá também. Pode deixar, com certeza eu vou divulgar também. Valeu, obrigado, grande abraço. Pessoal, vocês que estão na live aí, muito obrigado e até o próximo então. Muito obrigado pela participação de todo mundo aí que comentou, né? Abraço.